para vocês verem os cuidados que a gente tem que ter com essa regra e o tanto que ela pode ser útil também, tá? Então, olha só, vamos supor que você tem que integrar seno de x vezes cosseno de x. O que você pode fazer? Bom, vamos tentar usar essa regra de substituição. O que eu vou substituir, né? São duas funções aqui igualmente complexas, né? Não tem nenhuma que é mais desafiadora que a outra. Bom, tanto faz, na verdade. Vamos supor que eu substitua seno de x, porque eu pensei, olha, a derivada de seno de x é cosseno de x, quer dizer, eu estou fazendo exatamente o que a regra falou, né? Eu estou substituindo alguma parte do integrando, estou substituindo seno de x por uma nova variável, de modo que quando eu derivar ela, vai aparecer o cosseno de x, que é a outra parte da integral, né? E aí eu vou simplificar. Então eu já pensei nisso e vou tentar, beleza? E isso tem muito integral, tá? Você tenta um jeito, talvez não dê certo, aí você tenta outro. No caso aqui de substituição, basta você saber qual parte você vai substituir. Lá em integração por partes que é mais cuidadoso. Então vamos supor que eu queira substituir seno de x. Então eu vou... Por quê? Porque eu sei que a derivada em relação a x de seno de x é cosseno de x, né? Então vamos supor que eu faça u igual a seno de x, certo? Bom, então vamos lá, u igual a seno de x. Vamos derivar u em relação a x, e isso vira cosseno de x, né? Se eu quiser isolar o dx, dx igual a du sobre cosseno de x. Substituindo lá na nossa integral, a gente tem que a integral de seno de x cosseno de x dx é igual a u, né, que é o que eu falei que é seno de x, vezes, quem que é dx, né? É du sobre cosseno de x. Du sobre cosseno de x. Isso tudo vezes cosseno de x, né, que já estava na integral. Então, de novo, eu posso cortar aqui, ó, simplifico cosseno de x. Então, isso aqui vira integral de u du, né? Integral muito fácil, que é u ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Mas u é igual a seno de x, né? Então, agora eu posso substituir de volta. E eu sei que u ao quadrado sobre 2 mais c é igual a seno ao quadrado de x mais 2 sobre c. Então, resolvi a integral, né? Integral de seno de x cosseno de x é meio vezes seno ao quadrado de x mais uma constante. Beleza? Tá. Então, resolvi, ó. Não é difícil, basta você escolher uma parte da integral para chamar ela de u, fazer a derivada de u em relação a x, isolar o dx e substituir. E ver se isso te ajudou. Né? Nesse caso aqui ajudou, a gente cortou o cosseno de x, ficou só u dentro da integral, né? Então, esse foi um jeito de resolver, né? Mas nesse caso, por que eu escolhi esse exemplo especificamente? Porque ele tem duas funções igualmente complexas, né? Não tem uma que é mais difícil que a outra. Então, o aluno poderia muito bem pensar em substituir cosseno de x. Vamos ver o que acontece. Olha só. Se eu fizer u igual a cosseno de x, vamos lá, vamos aplicar a regra. U igual a cosseno de x, derivando u em relação a x, derivado de cosseno menos seno, né? Então, du dx é menos seno de x. Se eu quiser isolar o dx, é menos du sobre seno de x. Tudo bem? Então, vamos substituir na integral. Integral de seno de x cosseno de x dx é igual a integral de seno de x, né? Já estava lá dentro, vezes, quem que é cosseno de x? É u, né? A nova variável que eu inventei. Vezes dx, quem que é dx? É menos du sobre seno de x. Ó, simplificou o seno. Ficou bom, hein? Então, isso aqui é igual a integral de menos u du, que é a mesma coisa de jogar um menos para fora, né? Menos 1 para fora. Isso aqui é menos u ao quadrado sobre 2 mais c. Mais u é igual a cosseno de x, né? Então, substituindo de volta, eu descubro que a integral de seno de x cosseno de x dx é menos meio de cosseno ao quadrado de x mais c. Então, olha só, eu te dei um exercício que foi seno de x cosseno de x e você pode chegar em duas respostas, né? Olha o cuidado que você tem que ter. Se você fizer isso, você pode achar que está tudo errado, né? Ou só uma delas está certo. Na verdade, as duas estão corretas. E eu vou mostrar por quê. Olha só, os resultados parecem diferentes, mas não são. Vamos lembrar que essas constantes que a gente coloca aqui na frente, né, C, a gente chama tudo de C por simplicidade, mas são constantes diferentes, né? Esse C aqui não necessariamente é o mesmo C de cá, é uma constante, certo? Uma constante de integração. Bom, vamos chamar essa primeira de C1 e a segunda de C2, só para simplificar, para a gente conseguir diferenciar elas, beleza? Então uma é C1, a outra é C2. Então vamos lá. O que a gente descobriu? Que a integral de seno de x cosseno de x é
seno ao quadrado de x sobre 2 mais c1, certo? A minha primeira resposta aqui. Que isso também, essa integral também é igual a menos cosseno ao quadrado de x sobre 2 mais c2. Então, para isso aqui estar certo, quer dizer que essa equação é válida, né? Seno ao quadrado de x sobre 2 mais c1 é igual a menos cosseno ao quadrado de x sobre 2 mais c2, certo? Então vamos fazer essa equação, vamos ver o que acontece, ó. Seno ao quadrado de x sobre 2 é a mesma coisa de meio vezes seno ao quadrado de x, né? Se eu passar essa parte aqui para lá, ó, menos cosseno ao quadrado de x sobre 2 para a esquerda, passa positivo, né? Então isso aqui é mais meio que multiplica cosseno ao quadrado de x. Passo o C1 para lá negativo, isso aqui é igual a C2 menos C1, certo? Se eu colocar um meio em evidência, meio que multiplica seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso tudo é igual a C2 menos C1, beleza? Só que aí você lembra lá de trigonometria, e lembra que é a primeira relação fundamental de trigonometria, que às vezes o pessoal chama de princípio fundamental de trigonometria, diz que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre 1. Isso aqui tem que sempre ser válido. Então isso aqui na verdade é 1, né? O que está dentro do parênteses é 1. Então eu descobri que meio vezes 1 é igual a C2 menos C1, ou seja, C2 menos C1 é meio. Então o que isso aqui mostra pra gente? Mostra que as duas respostas estão corretas, contanto que as constantes de integração têm uma diferença entre elas de meio, né? É basicamente que uma resposta está defasada em relação à outra por um valor de meio, mas ambas estão corretas. Tudo bem? É aquilo que a gente está falando, essas funções, seno e cosseno, e qualquer função, na verdade, quando você soma uma constante de integração, o que você está fazendo é simplesmente mover ela em relação a um eixo, né? Então, quando você está somando uma constante, um valor, você está basicamente subindo ou descendo ela no eixo y. Então, as duas respostas estão corretas, tá? Qualquer uma delas seriam aceitas em prova, sem problema. E a única restrição, né, a única condição de contorno é que a diferença entre essas duas constantes seja meio, beleza? Então, gente, ó, a conclusão dessa regra de substituição, talvez alguns já tenham percebido, é que a gente pode operar com sinais de integração, dx, du, dt, dy, qualquer coisa, como se fossem diferenciais, tá? Então, quando a gente escreve assim, ó, vamos pegar uma aqui, ó, integral de seno de x cosseno de x dx. Eu já falei isso algumas vezes em sala de aula, né? Esse dx é como se fosse um diferencial, é como se fosse uma quantidade muito, muito, muito pequena, infinitamente pequena, tá? E quando você faz uma derivada, olha só, u igual a seno de x, du dx é igual a cosseno de x. Normalmente a gente escrevia assim, d dx de u, né? Porque, na verdade, isso aqui é só um símbolo, né? d dx. Isso aqui é só um símbolo. Isso aqui é o símbolo que Leibniz usava para derivadas. Se fosse Newton, ele escreveria U'. Lembra? F', G'. É outra notação para derivada. Por isso que essa notação de Leibniz é muito mais útil que a de Newton, tá? Porque ela mostra para a gente que, na verdade, a derivada é como se fosse uma divisão de dois diferenciais, de um diferencial du por um diferencial dx. É como se eu estivesse dividindo duas quantidades muito, muito, muito pequenas. E a regra da substituição diz basicamente isso. Olha aqui, quando eu faço du dx igual a cosseno de x, eu posso operar esses sinais, esses símbolos, como se fossem quantidades mesmo. Eu posso passar para um lado multiplicando, para o outro dividindo, e é o que eu faço aqui, né? Eu isolo o dx, eu estou passando ele para o outro lado e passando o cosseno para cá, certo? Como se fosse um número mesmo. E aí dx igual a du sobre cosseno de x. Tá bom? Então a grande vantagem dessa regra é isso, a grande conclusão é isso. Ela diz que a gente pode operar com esses sinais de integração como se fossem diferenciais, como se fossem quantidades muito, muito, muito pequenas. Tá bom? Então, por enquanto é isso. Eu vou passar uma lista de exercícios depois para vocês. Essa vai ser a nossa atividade de avaliação formativa, tá bom? Eu vou ver como passar ela da melhor maneira para vocês, estabeleço um prazo e aí vocês me enviam pelo AVA ou por e-mail, beleza? Então valeu, pessoal, obrigado.